E a gente viu a situação em São Paulo, onde o calor deve continuar nos próximos dias. No Rio de Janeiro também não está diferente, não. A temperatura chegou aos 44 graus. E para saber como fica o tempo pelo Brasil, a gente fala agora com Giovanni Dolife, que é o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde. Seja sempre muito, muito bem-vindo ao Conexão. Olha, todo mundo só fala disso, do calorão, hein? Tá quente demais, né, Kelly? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Estamos vivendo uma onda de calor, né? A terceira já esse ano, mas aqui no Sudeste é a primeira delas. E no dia de ontem, as temperaturas atingiram valores que esse ano não tinham atingido e poucas vezes atingem no litoral do Rio de Janeiro e também no litoral de São Paulo, né? Temperaturas no Rio é mais comum, a gente ter 40, chegou a 44, né? Se a gente considera a sensação térmica, vai acima disso. E em Santos, chegou aos 41 graus. Em Santos é mais raro passar de 40, como no Rio é mais comum. Agora o vento mudou um pouco hoje. Passou uma frente bem afastada no oceano, frente fria, né? Seria tão bom que ela conseguisse entrar com mais vontade e baixar esse calor, mas não é o caso. Ela só diminuiu um pouquinho o calor, por exemplo, em Jacarepaguá, no Rio, a 1h da tarde, agora há pouco, ontem, né? Estava com 41 graus. Hoje está com 35. Ainda bem quente, mas um pouco menos que ontem. Santos caiu 10 graus. Essa hora, começo da tarde, ontem estava 40 e hoje está 30, né? Mas olha que interessante, Kelly. O calor que a gente sente, a sensação que a gente sente, não depende só do que o termômetro está marcando, depende da umidade do ar. Isso porque o nosso corpo precisa regular a temperatura. E o mecanismo que ele tem para fazer isso é com o suor. Quando o suor evapora, rouba calor do nosso corpo, resfria a temperatura. Quando está seco, o suor evapora rápido. Então, o nosso corpo consegue regular a temperatura. Quando o suor não evapora, que é quando está muito úmido, então o nosso corpo sofre mais. Então, ontem Santos estava 40 graus, mas com a umidade bem baixa, a sensação era de 47. Hoje está 30, mas a umidade está mais alta. Então, a sensação está de 42. Então, olha só, o termômetro caiu 10 graus, mas a sensação só caiu 5. Né? Ainda estão lá com sensação de mais de 40 graus. Agora, por que esse calorão, né, Kelly? Tem dois principais motivos. Um é um sistema de alta pressão. O outro é o planeta mais quente. Então, tudo que acontece em cima de uma atmosfera, de água do oceano, que já está acima da média. Essa alta pressão, ela acontece, faz parte da dinâmica da atmosfera e acontece com mais frequência justamente em fevereiro. Esses períodos no meio da estação chuvosa, em que a gente tem o tempo mais seco, sem chuva, é chamado de veranico. Tem inclusive um pesquisador do CEMADEM que estudou isso daí. São períodos de pelo menos 3 a 5 dias sem chuva no meio da estação chuvosa. Aí o que acontece? Sem nuvem, a radiação, né, a luz do sol, que seria refletida por essa nuvem, vai para o chão. Então, leva mais energia para o chão. A chuva que cai da nuvem, ela, para evaporar, rouba parte dessa energia do sol. Então, não tendo a evaporação da chuva, é mais energia que chega no chão, por isso temperatura mais alta. Além disso, quando a gente tem essa alta pressão, o vento sopra do continente para o mar, trazendo o ar mais quente. Nessa época, né, o continente é bem mais quente do que o mar. E ainda quando esse ar desce a serra, e aí a gente vai entender por que o litoral estava tão mais quente e o rio também. Quando esse ar desce a serra, esse descer aumenta a pressão do ar, tem uma compressão desse ar, aumenta mais a temperatura. Por isso que hoje mudou o vento, já não está tão quente no litoral, né? Não mudou muita coisa, só mudou um pouco a direção do vento. Bom, e no geral, no Sudeste como um todo, tem essa compressão do ar que faz ele ficar mais quente. Então, a combinação desses fatores, né, do que gera a alta pressão, essa compressão, e um planeta mais quente, faz com que a gente tenha essas temperaturas tão altas que a gente está sentindo. Vamos dar mais piadinha também no Rio de Janeiro, Giovanni. Eu falei que ontem, né, passou dos 40 graus, muito, muito quente. E claro que tem gente aproveitando, né, esse calorão todo. Quem pode se diverte, quem pode vai à praia, Giovanni. Neste momento, temperatura de 35 graus em Copacabana. Imagens do sistema de streaming EarthCam. Tá sol, né? Céu azul, então há pouco tem uma nuvenzinha lá no horizonte. Então toda a luz do sol está chegando no chão. Essa areia da praia, eu gostaria de estar na praia neste momento, né, se eu pudesse. Mas certamente para andar nessa areia aí tem que ter cuidado, pelo menos um chinelo para não queimar o pé, né? Tá bem quente e hoje vai ser um dia muito quente aí.
Muito protetor solar e hidratação também. Agora, nem tudo são flores, né? Enquanto tem sol brilhando, às vezes em outro canto não está bem assim. Vamos dar uma olhada em São Paulo, capital paulista, onde neste momento temperatura de 31 graus, tempo quente e olha lá, hein? A imagem diz tudo. Olha lá, tem umas nuvens escuras ali no horizonte, né? Na imagem que a gente está vendo. E de fato, na Zona Sul, região ali de Parelheiros, chegando ali pelo sul da capital, Parelheiros, já em Interlagos, está vindo um temporal por ali. Por lá já está um temporal e com esse calor forte, pode ser que agora à tarde a gente tenha temporais também em outras áreas da capital paulista. Então, você que mora em São Paulo, fica atento aos alertas, de olho no céu, na chuva, para não sofrer os impactos aí, infelizmente, que a gente tem quando acontece chuva forte na capital paulista. Vamos dar um alôzinho para os mineiros também. A gente vai trazer imagens ao vivo de BH, onde neste momento, Giovani, 32 graus. Ou seja, não tem alívio não, é calorão mesmo, olha só. É quente, bem quente. 32 para BH é bem quente. Tem poucas nuvens lá no fundo, a gente vê, né? Algumas, um pouco mais do que o Rio de Janeiro. Mas em BH também não tem previsão de chuva, assim como no Rio. Deve ser um dia bem quente, com bastante sol até o final da tarde. Temperaturas bem altas, sem chuva. Giovani, quais outros destaques a gente pode trazer para demais regiões do país? Região Sul, por exemplo? Região Sul está tendo esse vento que mudou aqui no Sudeste por causa de uma frente fria, né, que eu falei que passando pelo mar, né, ela ainda está atuando ali no sul. Então, entre Santa Catarina e Paraná, a gente está tendo alguns temporais. Inclusive, aqui atrás de mim tem esse mapa, ó, vou até usar ele, vou mostrar aqui. Esses pontos piscando são regiões com temporais. Isso aqui detecta descargas elétricas na atmosfera, raios, né? Então, tem aqui, ó, perto de São Paulo, que eu estava mostrando, que eu estava falando, né, na zona sul de São Paulo. Tem algumas tempestades no interior de São Paulo. Aqui no Paraná, ó, tem uma linha de tempestades aqui, se estende aqui uma linha no oceano, ali a frente fria no oceano, e outras áreas aqui, ó, em Goiás, áreas de Mato Grosso, Tocantins, Ceará, aqui no norte do Maranhão e do Ceará, perto de Belém aqui, e lá pelo norte também. Então, vários pontos aí com trovoadas nesse dia bem quente, aonde essa alta pressão está atuando com um pouco menos de força, ela permite a formação dessas tempestades aí nessa tarde de hoje. Bom, e pelo seu mapa, então, tem pouca tempestade no Nordeste, hein? Tem só alguns pontos lá em cima. Só alguns pontos, Só bem aqui em cima, ó, no norte do Ceará, do Maranhão, do Piauí, alguns pontos. Grande parte do Nordeste aqui tá sem trovoadas, sem temporais. Aqui do lado tem a imagem de satélite, aqui são as nuvens, ó. Então tem poucas nuvens aqui, a gente está vendo no Nordeste, tem uma faixa mais aqui, ó, entre Santa Catarina e Paraná. Então dá para a gente ver aqui uma parte com menos nuvens aqui no meio, justamente a atuação da alta pressão. Está pegando boa parte do Nordeste e boa parte do Sudeste, que é essa área aqui, que nesse mapa está sem raios, né? Então é bem por aqui que a alta pressão está atuando com mais força. Ô, Giovani, eu sempre digo isso, mas vou repetir, viu? Eu adoro apresentar o Conexão, porque a gente tem os melhores entrevistados, a gente sempre aprende muito com vocês. Muito obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, Kelly.